hoje, Ciência na Catedral, falaremos sobre águas, esse importante recurso natural. Mas ao meu lado está o professor doutor José Galizia Tundizi. Ele que é um especialista de renome nacional e internacional. Professor Tundizi, fala um pouquinho onde o professor nasceu, como que era a tua infância? Eu nasci em Bariri. Em 1938. Bariri é uma cidade pequena, mas fica próximo do rio Tietê. E nós fazíamos excursões ao rio Tietê quando eu era menino, e é possível que a partir daí eu tenha me interessado por águas e todos os problemas relativos à água. Naquele tempo a gente tomava água do rio, quando ia para as excursões no rio. Depois eu me mudei para Jaú, onde eu fiz o colégio, fiz o curso básico e depois o colegial. E depois eu fiz o curso de História Natural na Universidade de São Paulo, um curso muito importante, porque foi fundado pelos professores alemães, que vieram da Alemanha na década de 1930 e fundaram esse curso. E a partir daí eu trabalhei no Instituto Oceanográfico, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra. Depois eu fiz pós-doutorado nessa mesma universidade. Mudei para São Carlos em 1971, fundei o curso de Biologia na UFSCar. Depois a pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, em 1976. E daí fiz um modelo de pesquisa na represa vizinha aqui a São Carlos, no município de Tirapina, que é conhecida como Broa, mas é a represa da usina hidroelétrica Carlos Botelho. E trabalhamos já há 50 anos nessa represa. Aliás, este ano de 2021 vai fazer 50 anos de pesquisas contínuas na represa do Lobo, aqui próximo a São Carlos. Professor, foram muitas publicações, muitos livros, saudando também a professora Takako, o Du, o filho querido. O professor, depois, logo em seguida, o professor veio para São Carlos, acabou se casando onde, professor? Como foi a trajetória familiar? Eu me casei com a professora Takako em 1967 em São Paulo. Ainda nós trabalhávamos no Instituto Oceanográfico. E viemos juntos para cá em 1971, quando meu filho tinha, na época, 4 anos. E estamos aqui até hoje, muito bem. Nos fixamos em São Carlos, eu tenho 2 netos aqui, o Vitor Hugo Tundizi e a Maria Eduarda, que são frutos do primeiro casamento do meu filho. E continuamos trabalhando para São Carlos, para o Brasil e para a humanidade, para melhorar as condições de vida da humanidade. Um professor dedicado, que não para, hoje à frente da Secretaria do Meio Ambiente de São Carlos, e também pensando mais, muito mais na área da educação e da pesquisa. Assim, eu faço a primeira pergunta ao professor Tundizi. Professor Tundizi, a importância da água doce para o mundo? Olha, a água doce é a fonte da vida no nosso planeta. Sem água, nosso planeta não conseguiria ter a biodiversidade que tem. Porque a água não é só importante para os seres humanos, a água é importante para toda a biodiversidade que existe no nosso planeta. A água mantém os fluxos de nutrientes para as plantas, a água alimenta todos os ecossistemas. Quando não existia a espécie humana, a água já tinha um papel fundamental no funcionamento do planeta e continuou tendo. A presença da espécie humana introduziu outros usos da água. E aí, à medida que as civilizações foram se desenvolvendo ao longo dos rios, foram se apropriando de mais e mais recursos hídricos. Hoje, a água, além de ter a sua função ecológica extremamente importante para todos os ecossistemas e para a espécie humana, ela tem um papel fundamental na economia das cidades, na economia dos países. Ela tem um papel fundamental no transporte, ela tem um papel importantíssimo na saúde humana, tem um papel na produção de energia, na produção de alimentos.
E, evidentemente, como a população mundial tem crescido muito e os usos da água têm se multiplicado, evidentemente que há um estresse no uso dessa água. A água que nós temos em algumas regiões não é suficiente para atender a todas as necessidades humanas e também as necessidades dos ecossistemas. Por isso é que é necessário manter e desenvolver projetos adequados de gestão de recursos hídricos, a fim de que com isso se possa preservar mais água e se possa manter as atividades da água, os usos da água de forma sustentável. Professor, mas foram muitas as pesquisas envolvendo a área de limnologia e água na vida, nessa trajetória como pesquisador do professor, né? Explica um pouquinho Sim. de alguns temas que o professor acabou pesquisando e se tornando fruto aí de várias publicações. Olha, um dos temas mais importantes da minha pesquisa se refere à pesquisa em reservatórios. Eu pesquisei no Brasil mais de 100 reservatórios, uma vez que nós tivemos a oportunidade de entender melhor como é que um reservatório, que é um ecossistema artificial, funciona. E para isso usar os dados científicos obtidos e as informações para gerenciar melhor esses reservatórios. E aprendemos muito. E começamos aqui nessa represa do Lobo. Nós desenvolvemos toda uma metodologia de estudo do reservatório e da bacia hidrográfica, onde se encontra o reservatório, de forma que essa pesquisa foi uma pesquisa bastante importante. Eu pesquisei também lagos da Amazônia, pesquisei lagos do sudeste do Brasil, no Rio Doce, e trabalhei também no Rio São Francisco, resolvendo alguns problemas de contaminação do Rio São Francisco. E especialmente no estado de São Paulo, eu fiz um grande projeto apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo, que foi a tipologia de represas do estado de São Paulo. Nós amostramos 50 represas em 2 anos nos rios Grande, Tietê e Paranapanema, e com isso fizemos um mapa da contaminação das represas e demos insumos para que essa contaminação fosse contida e a qualidade da água fosse melhorada. Que importante, professor. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre água e saúde humana. Bem, nós sabemos que quanto mais deteriorada for a água, mais efeitos ela pode ter na saúde humana. Você precisa ter uma água sem parasitas. A água pode conter parasitas e pode conter vetores de parasitas. Por exemplo, tem algumas espécies de mosquito cujas larvas crescem na água. E aí elas dão origem ao mosquito que infecta as pessoas. Ou seja, então a água pode ser um vetor desses parasitas, ou pode ela mesmo conter protozoários, pode conter bactérias, pode conter vírus que afetam a saúde das pessoas. Então, quanto melhor for a qualidade da água, evidentemente, menor é o efeito sobre a saúde humana. Hoje, a água contém, além desses parasitas e de vetores, ela pode conter, por exemplo, antibióticos, porque as pessoas excretam antibióticos, cosméticos e hormônios, e, portanto, esse conjunto fica dissolvido na água, o que é difícil de detectar e difícil de retirar. Então, o tratamento de água tem que ser muito rigoroso para que, com isso, a qualidade da água não afete a saúde humana. Agora, quando a gente fala de água e economia, o professor Tundizi também tem muito o que falar. Professor, fazendo um paralelo nesse foco, água e economia, o que o professor teria para nos dizer? Olha, a água é o motor da economia dos países, é o motor da economia das cidades. Porque todo o conjunto de processos que ocorrem na economia das cidades depende da água. Por exemplo, a água é fundamental para o transporte. As hidrovias, por exemplo, transportam alimentos, transportam materiais. A água é fundamental para a produção de alimentos. Então, e evidentemente, isso tem um impacto na economia dos países e das regiões. A água é fundamental para desenvolver, para exportação, porque
com a produção de alimentos e a exportação de alimentos, você aumenta o produto interno bruto, aumenta a entrada de dólares no país. Então, quanto mais você produzir a partir de água, você exporta alimentos e com isso você estimula a economia de um país ou de uma região. Portanto, regiões que têm pouca água têm processos econômicos deteriorados exatamente por causa disso. A falta de água afeta a economia das cidades, dos países e das regiões. Nós temos também um importante tema que é água e energia, um tema que o professor Tundizi também destaca de maneira exemplar. Professor, fazendo aí também, entrando por essa temática, fazendo um paralelo entre água e energia, o que o professor teria para nos dizer? Olha, no caso do Brasil, por exemplo, 59% da nossa matriz energética é água produzida a partir de represas artificiais e usinas hidrelétricas, que é, até certo ponto, um recurso renovável, porque é uma energia mais limpa que outros tipos de energia. Por exemplo, termoelétricas produzem muito mais gás de efeito estufa. Então, a água tem um papel fundamental na produção de energia, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo. Grandes represas e grandes hidrelétricas, e com isso tem um papel fundamental na economia. Para se fazer uma ideia, aqui a bacia do Paraná, do Rio Paraná, que tem 3 milhões de quilômetros quadrados, ela tem 46 grandes reservatórios que foram estabelecidos ao longo dos últimos 60 anos aproximadamente. Esses 46 reservatórios produzem uma grande parte da energia do Brasil. E um exemplo muito claro deste efeito da produção de energia a partir da água e a economia regional é que o PIB, o Produto Interno Bruto, dos 280 municípios da parte superior da bacia do Paraná, cresceu em 10 anos 12%, em média, por causa da presença das hidrelétricas, que geraram transporte, energia, geraram irrigação, e, portanto, o Produto Interno Bruto dessas cidades próximas da bacia superior do Rio Paraná subiu muito em função da presença dessas hidrelétricas. Então, as hidrelétricas no Brasil, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, elas funcionaram como vetores de crescimento econômico, além da produção de energia. Professor, sobre as publicações que o professor tem feito, ou que fez, destaca algumas delas, os temas, o que foi abordado. Olha, são 513 trabalhos científicos e 43 livros. Eu vou destacar alguns dos livros que eu produzi. Um dos livros do qual participei participei bastante, é um volume que nós produzimos a partir das áreas alagadas de todo o mundo. Isso foi em 1981, eu fui convidado para participar de um grupo de trabalho que identificou, diagnosticou e desenvolveu projetos em áreas alagadas de todo o mundo. Isso resultou em 2 grandes volumes, com 800 páginas cada um, que caracterizou todas essas áreas alagadas. Os brejos, porque antes não se sabia qual era o papel dos brejos no nosso planeta. E esse volume caracterizou muito bem o papel dos brejos no nosso planeta, sua função ecológica, sua função na manutenção da biodiversidade, por exemplo. Então, esse é um dos exemplos. Outro volume que foi bastante importante foi um volume na qual eu compartilhei com um colega da República Tcheca, o Milan Straskraba. Nós fizemos uma reunião internacional aqui em São Pedro, aqui no estado de São Paulo, e produzimos um volume que se chamou
Theoretical Reservoir Ecology and its Applications, ou seja, nós examinamos a ecologia dos reservatórios do ponto de vista teórico e como é que isso se aplicaria. Um volume também que está muito citado. Um trabalho importante que eu fiz com o professor Goldenberg, esse é um trabalho científico publicado numa revista que se chama Energy Policy. Nós publicamos um trabalho que fez uma revisão sobre as represas construídas na Amazônia e qual é o papel dessas represas e a importância dessas represas, mas ao mesmo tempo a necessidade de um planejamento adequado para se construir mais represas e um planejamento mais adequado no usos múltiplos dessas represas. Esse trabalho se chamou How Many More Dams in the Amazon, ou seja, quantas represas mais na Amazônia. Também está muito citado. E finalmente eu fiz, em todos esses livros, eu fiz um volume sobre liminologia, que é um volume que trata de todo o funcionamento de lagos, represas e rios de todo o planeta. Eu publiquei, há uma publicação em português e tem um projeto, uma publicação em inglês, um livro em inglês, publicado pela Taylor e Francis, que é uma editora inglesa. E finalmente o último livro, que eu também tive grande prazer de participar, foi um volume que saiu em 2020, que é a Bacia do Paraná. Nós fizemos um volume sobre a Bacia do Paraná, e também publicado pela Taylor e Francis, e além de eu editei com 2 argentinos e um canadense, fui o editor, e além disso escrevi um trabalho sobre as represas do Paraná, que dá uma ideia então do tipo de publicação que fizemos e do impacto que elas produziram. Professor, agora eu gostaria que o professor destacasse a importância da educação ambiental para o Brasil. Esse é um tema bastante importante que eu sei que o professor também trabalhou muito nisso. Olha, a educação ambiental é fundamental, mas não é só nas escolas. A educação ambiental é fundamental nas escolas, mas é também fundamental para a população. E a educação ambiental está integrada com a educação sanitária. E vejamos agora o que aconteceu na pandemia. Nós tivemos que fazer uma educação sanitária da população. Usar álcool gel, lavar as mãos. Isso é um hábito extremamente importante do ponto de vista sanitário e vai ficar depois da pandemia. Isso é muito importante. Então eu destaco que a educação ambiental, ela tem principalmente que atuar no comportamento das pessoas. E integrar-se à natureza. É um problema muito importante porque, como grande parte da população mundial e da própria população brasileira hoje vive nas cidades, destaca a população das cidades está um pouco à parte do meio natural. E é preciso recompor essa ligação entre a população, essa interação entre a população e o meio natural. Uma das ideias é você usar, por exemplo, bacias hidrográficas próximas à cidade, para que a população possa estar nessas bacias hidrográficas, visitá-las e ter cursos. E não só a população de estudantes, mas a população do município mesmo, as populações adultas, para que entendam melhor a relação da natureza com a espécie humana e se reconectem com a natureza. Perfeito. Imaginando que tudo isso diz respeito ao nosso planeta, que o nosso planeta, a Terra, poderia ser chamado de planeta água. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. E eu deixo o professor Tundizi finalizar a nossa entrevista falando sobre a importância da água para o nosso planeta. Bem, água é a fonte da vida. Sem água não há vida. Nós temos que cuidar da água, fazer o melhor uso possível dessa água, protegê-la, e com isso nós estamos protegendo e dando condições para as futuras gerações. Sem água disponível, a situação econômica, a produção de alimentos, a produção de energia e todos aqueles pontos que foram destacados,
nessa entrevista ficarão comprometidos. Então, para que o nosso planeta tenha sustentabilidade, é preciso manter a água, manter a qualidade da água, manter o ciclo da água, salvar a água, gastar menos água, de modo que com isso nós estamos contribuindo para a continuidade e para a sustentabilidade do nosso planeta.